escutava a Cristina Cairo. E hoje a gente ainda tem essa coisa de live, né? Dá para fazer duas pessoas juntas, agregando conhecimento e distribuindo. Então, envia para alguém que talvez possa se beneficiar, alguém que esteja talvez precisando transformar a vida. É isso aí. Oi, Ana! Oi, Lidona. Boa Um prazer. noite, tudo bem? Boa noite. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu tô orgulhosa de estar podendo fazer essa live com você. Ai, A gente não que se conhece, bom. né? Mas a gente se Sim, acompanha. E E tem um match, né, nas coisas que a gente posta, tem. nas coisas que a gente pensa. E quando eu vi, ah, eu acho que você comentou alguma coisa, não sei se foi da live do Castilho ou do Sassai, eu falei, nossa, eu quero fazer com ela também. E eu fui atrás e deu certo. Estamos aqui. Que bom esse encontro. Exato. Pessoal, fala de você, porque você me contou que você tem uma história interessante a respeito da constelação, né? Que você acabou se separando, né? E que profissionalmente você ainda não estava realizada de alguma forma. É como se você Uhum, não tivesse se encaixado ainda, é isso? exatamente. Boa noite. O Castilho deu ali um hello cat, né? Tem uma moça aqui, Juliana, dando boa noite. Boa noite, gente. Obrigada aí. Então, é isso aí. Meu nome é Catiúcia Carolina, sou psicanalista e facilitadora, entre outras milhares de coisas, né? É verdade. Que a É gente grande. começa e aí a gente vai fazendo bastante coisa. Que bom, porque eu só encontrei, eu sempre falo que eu encontrei professores e mestres maravilhosos, os melhores, inclusive, assim, para mim são os melhores. E eu vim justamente de um término ali de um casamento, já estava, não me encontrava mais na profissão, porque o que, que veio antes disso? A maternidade, né? A Hum, maternidade veio e ela fez vlau! E eu escolhi cuidar do meu filho durante 3 anos, pelo menos. E aí, nesses 3 anos, ó, uma cliente minha entrou também, Oi, Rê. E, e aí, durante esse tempo em que eu cuidei dele, eu me vi ali numa situação de que eu não queria ser aquela dona de casa somente, né? hum. Eu vim das exatas, eu era analista de faturamento, assim, Nossa, uma profissão que eu não gostava. Eu estava ali mas eu por conta do comodismo. É, do comodismo, trabalhei 12 anos na CLT por comodismo mesmo. A empresa era uma grande mãe e o meu chefe era um grande pai. Eu entendo hoje essa função que ele cumpria na vida dos funcionários dele. E E aí saí dali para cuidar do meu filho. E me vi depois de 3 anos numa situação em que, cara, eu não quero mais isso aqui, não tem mais amor, não do jeito amoroso dentro desse casamento. E aí eu precisava trabalhar para sustentar o meu filho e Uhum. E morar em cuidar. algum outro lugar. E sim, me cuidar, porque dentro desse período, dentro desse período eu me vi ali com sobrepeso, pressão alta, começou muitas coisas assim acontecendo ao mesmo tempo. Eu falei, cara, eu preciso mexer esse doce, né? Preciso movimentar isso aqui. E, e tem minha irmã veio aí me salvando, né? Que a irmã mais velha salva a gente, né? Normalmente sou caçula aí de várias pessoas, né? Hoje em dia, nas contas, aí sou a 10ª. Então, bastante gente. A minha irmã, que já é facilitadora, a Roseli Silva, ela me deu um emprego ali como ajudante dela, enfim, monitora, depois virei monitora. E aí encontrei constelação, né? Eu já tinha tido contato, já tinha participado, mas depois trabalhando é outra coisa. E aí, quando a gente vai trabalhar e quando a gente começa a estudar, aí abre, né? Assim, Isso. lá. E aí eu falei, cara, isso aqui é legal. Isso aqui eu quero. Uhum. E... Constelação tem coisas tão interessantes, né? É uma pena que, assim, às vezes as pessoas vão e pegam algo que foi distorcido de alguma forma e pá, faz um alvoroço em cima. Sim. Mas quando a gente olha a fundo, tem muitas coisas ali que a gente pode pegar. Eu adorei conhecer da constelação e foi com a Roseli também, que foi sobre o equilíbrio entre dar e receber. Eu Uhum. achei fantástico. Minha mente fez assim.
Então, Sim, a gente, para transformar a vida, tem que ter uma certa flexibilidade de você baixar a guarda das suas crenças, do que você sim. acredita, e se propor a abrir os olhos para algo novo, abrir seus ouvidos, a sua cabeça para algo novo, analisar e depois você pega aquilo que te serve. E com você foi assim, então, você caiu lá na constelação e eu suponho que não tenha sido algo assim muito doce, suave. Eu suponho que não tem, né? Boa noite, Leomíria, o psicanalista que eu fiz a live semana retrasada, se eu não me engano. Ah, seja Menina, não tem bem-vindo. nada de doce, né? Bem-vindo. Não tem nada de doce na constelação, não. Não tem nada de cômodo. É muito pelo contrário, é muito incômodo. A gente precisa lidar com o fato de que nós somos responsáveis por muitas coisas que não são boas na nossa vida. Muitas das reclamações que existem. Exato, Só respira e pensa. exato. É, assim, muitas reclamações que eu fazia, assim, até para minha irmã mesmo, ai, reclamava, né, do ex-marido. Ah, porque isso? Na constelação eu fazia assim, né? Eu começava a entender as coisas, eu ia encostando aqui, me encolhendo, falei, eita, acho que eu sou responsável aqui. Os Então, assim, essa transformação. vem, de verdade. Exato. Essas transformações, ela vem com dores, igual quando a criança está aprendendo a andar. Ela dá um Hum, passinho, ela cai, rala o joelhinho, dá outro, rala o nariz. Meu filho, nos primeiros passos dele, ele ralou o nariz, quebrou o dente. Então, assim, olha, você vai se machucar, mas você vai aprender a andar. é verdade. E a gente esquece, né, que o processo de aprendizagem requer esforço e Sim, que é porque você está desenvolvendo uma nova habilidade, né? Não exatamente. é só uma questão física, não é só academia, aprender a andar, Uhum. aprender a dar de... O desenvolvimento interno também, às vezes, pode ser prazeroso. Mas geralmente, né? Como a gente tem uma certa resistência, ele vem dando uma É, puxada de dor na gente, né? Vem dando uma pegada no pé, vem dando um beliscãozinho, dando uma exato. sacudida. E E assim, o aí, processo de. Pode falar. não, eu ia perguntar, e aí então você começou a trabalhar com constelação. Sim, e aí demorou assim para eu trabalhar de fato atendendo, né? Que é aquela questão, a gente se flexibiliza até um certo ponto, e aí também tem a questão de ter medo, de ter receio, medo de errar, né? Eu tenho uma preocupação muito grande, assim, até hoje. Eu acredito que se eu não tiver mais essa preocupação, eu posso não atender mais. Que é de ser responsável por aquilo que eu trago ali para o cliente, eu preciso ter esse cliente bem. Ah, mas às vezes ele vai sair chateado, me xingando da constelação. Não tem problema. Se eu fizer ele entender pelo menos uma das ordens, para mim tá tudo bem. Ele pode me xingar. Tive vários assim que não gostaram, que falaram que não adiantou, mas para mim tá tudo bem porque a pessoa entendeu. Eu sei que o incômodo e o xingamento e o não gostar é porque eu causei ali eu mexi na estrutura, né? Mas até eu atender teve essa questão de não, eu preciso me preparar mais. Que aí você vai lá e faz bastante curso, né? Não que Verdade. eles não me ajudem, porque tudo que eu fiz, eu agrego dentro dos atendimentos, principalmente com constelação. Mas eu precisei desse tempo, e aí eu fui aprendendo de fato, assim, vivenciar o campo na constelação, que hoje em dia a gente não vê tanto, que é a questão de ter grupos presenciais e aprendizado mesmo presencial, que para mim foi um beijo do céu eu ter aprendido dessa maneira. Aí me trouxe bastante experiência mesmo, porque para viver constelação você precisa viver o campo, para atender você precisa viver o campo, para entender você precisa viver o campo. E aí esse processo de transformação não é só lá quando eu aprendi ou só agora que eu já atendo, ou que eu ainda estudo, é o resto da vida. Assim como o autoconhecimento, né? Uma carga, né? Eu falo que a gente tem que ter uma postura de aprendiz para a vida. Não vai Sim, parar, não. né? A comunicação também, a gente sempre vai aprender a aprimorar cada vez mais a comunicação. Então a gente está aqui, não é a passeio, a diversão. A vida mostra, a gente se recusa a ver, porque é mais confortável a gente pensar que a vida pode ser só prazerosa, né? A gente quer Uhum. acreditar.
E não tem problema nenhum em ter prazeres na vida, né? É muito importante, fundamental que a gente se priorize, que a gente não se anule, que a gente aprenda a ser firme, mas com a postura de aprendiz. Não Sim, você tem que concordar com tudo, como eu disse, não é para se anular, mas aquela postura de que a gente nunca tem todo o conhecimento do mundo, a gente sempre tem algo que pode aprender, né? sim, E você também é formado em psicanálise. sim. E o Formada. primeiro? Psicanalista não se forma, deixa eu te contar aqui. Qual que veio primeiro? Eu gosto muito de psicanálise. Qual que veio primeiro? Veio a constelação ou veio a psicanálise? Para você? Veio a constelação. Veio a Para mim constelação. veio a constelação. Sim, veio constelação, reiki, hipnose, PNL. E aí, por fim, eu fui para a psicanálise, que era lá o meu sonho desde o meinho ali do aprendizado todo, que eu acho que eu fiz curso durante uns 3 anos ali, mas sempre de olho, né, no curso de psicanálise, porque o Bert fundamentou a constelação na psicanálise, né? Ele era psicanalista. Né? O Bert é quem desenvolveu a constelação do jeito que a gente conhece hoje e espalhou para o mundo. Aí ele é o pai da constelação. Então ele era psicanalista. Para mim, assim, eu sempre ficava, nossa, eu quero entender como ele entendia a constelação com esse conhecimento dentro dele. Para mim é fantástico e é maravilhoso. E aí eu fui estudar psicanálise. A psicanálise foi a última coisa assim, que eu fui fazer, mas é a menina dos meus olhos também, assim. Junto com a constelação, ela Então, ocupa o primeiro lugar. você não trabalha por conforto, né? Conforto não, né? Porque você tinha um filho, você tinha suas responsabilidades como Uhum. mulher, como mãe. E, e aí você se viu num relacionamento que já não estava mais harmônico para você, não fazia mais sentido. Uhum. E aí você terminou e depois foi a constelação, ou veio a constelação primeiro e te abriu o olho? Veio a constelação, né? Sim. Eu comecei a trabalhar estando ainda lá com ele e com meu filho e tudo mais. E aí fui abrindo, né, algumas coisas, né, algumas dinâmicas e que eu falei, cara, isso aqui tá muito errado mesmo. Errado entre aspas, né? Tava disfuncional. E Isso. aí, dentro disso, eu fiz, já trabalhando como ajudante ali, como back-off ali da minha irmã, eu já fiz a transformação, mesmo que era mudar de casa, de bairro, de tudo, para me organizar. E deu. Deu muito certo. Deu muito. Pensa só, né? Quer dizer, quantas pessoas que devem estar passando por isso nesse exato momento? Porque Sim. ainda tem aquela coisa, claro, a gente quer que um relacionamento dê certo, a gente quer que ele seja eterno, a gente, ainda mais nós mulheres, né? Nós somos tão sonhadoras, tão princesa da Disney, né? A gente é, a gente só que a vida ela traz uma outra dinâmica e se as duas partes já não estão fluindo como poderiam, é, é interessante você olhar com outros olhos e permitir soltar, porque talvez em outro lugar você flua melhor e a outra pessoa também. Talvez em outro lugar a outra pessoa seja mais feliz e você também, né? Então esse medo Hum. de segurar, porque eu tenho que fazer dar certo, porque eu vou mudar o outro. Ai, meu Deus, quando eu escuto isso, eu vou mudar o outro. A pessoa espera o outro Ah, mudar. é, dá até uma dor, né? Mas quem nunca, né? Eu, Sim, numa sim. época esperançosa, A gente sempre sonha, né? paciente, né? Hum, E hum, quando a gente busca esse autoconhecimento e começa a cair a ficha, você percebe que dá para agilizar muita coisa na vida. Você não precisa sim. ficar ali, naquele quadradinho, se ambos podem crescer, né? Refém de E si foi o que mesmo, né? se você tivesse ficado lá, você não estava aqui. Quantas pessoas Exato. você já deve ter ajudado, né? Putz. Se eu tivesse ajudado uma, já estava bom, sabe assim? Não, não é uma coisa de quantidade, embora tenha bastante, né? Só de você ter transformado a sua vida, Exato. porque eu acredito que você consegue fazer até uma divisória de como era antes e de como foi depois, Sim, né? Não sim. sendo ingrata ao que aconteceu, mas no sentido de que
você conseguiu extrair a sua melhor versão. Exato, exato. E essa transformação a gente protela justamente por medo do sucesso, às vezes, medo de dar Medos. certo. No meu caso, eu tinha muito medo, tá? Eu falava, tá, eu vou sair daqui, desse lugar cômodo, confortável, enfim, o homem lá, provedor, e se meu filho passar fome? E se eu precisar? E se a gente vai tacando um monte de si? Nisso eu empurrei ali um ano e tanto de relacionamento já naufragado, vamos dizer assim, já que não fazia mais sentido. E, cara, hoje em dia eu olho para minha casa, que eu estou na minha casa, que eu mesma pude alugar a minha casa, eu pago a minha casa, eu escolho as coisas da minha casa, e eu olho e falo, às vezes eu me pego aqui, eu falo, eu sou dona dessa casa aqui. Descobrir o potencial, Caramba! né? Porque eu não achava que era capaz. Porque estava lá também muito na criança, né? Muito, será que eu consigo? Será que eu sou, será que eu vou dar conta? Que o medo da mulher que, né, mãe solteira, será que eu dou conta? As pessoas Uhum. ao redor às vezes falam para as mulheres, será que você vai dar conta? Não é melhor você ficar casada com esse homem que te ama e te E sustenta pelo e filho. te dá pelo Mas aí, filho? o filho cresce com um modelo de anulação pessoal. O filho vai ser o Uhum, que é anulado também. Não faz sentido. exato. E uma mãe feliz não cria um filho feliz, né? A gente sabe disso. Um casal infeliz não criam, casais infelizes não criam filhos felizes, saudáveis emocionalmente. E não adianta fazer a pose de que tá tudo bem, porque as crianças são muito espertas. Elas Eu sempre falo. Eu falo, gente, a criança se conecta com o que a gente sente, não é com o que a gente fala. E nós Pode falar o que temos essa quiser. dinâmica também, quando a gente começa a estudar comportamento e mente humana, né? A observar não o que as pessoas falam, mas o que as pessoas fazem, Uhum. né? Porque falar é muito fácil, né? Sim, Falar é bem. Hoje em dia o povo nem fala, até digita, que é para ficar mais fácil ainda. exato. E hoje em dia tem vários canais aí que ensinam, né? Como pegar a mentira, não sei do que, como fazer não sei o que lá. Aí as pessoas começam a falar de maneira que você entenda que ela está falando a verdade. Ó, estou tentando te convencer. Aí você fica assim, né? Uhum. Tá bom. Estou te lendo, não estou te ouvindo, estou te lendo, né? Eu E é estou importante, vendo. porque aí você começa a perceber, por exemplo, dentro de um próprio relacionamento que não está dando certo, você começa a perceber que o eu te amo não está se sustentando na palavra, né? Porque talvez exista um amor, mas já não é um amor de casal, já não é aquele amor que eleva os dois, né? E você também começa a se perceber alguém que fala e não está fazendo, né? Clama para Deus alguma coisa, depois reclama Uhum. e por fim a Exato. atitude fica para trás, né? Exatamente. E aí você começou a trabalhar com constelação, com psicanálise, e aí conta pra gente essa transformação, porque aí eu acredito que Aí foi suficiente, porque deve ter acontecido. aconteceu muita, né? Muita mesmo, assim. Eu já tô, esses dias eu parei para contar e acho que eu já estou no terceiro ano na clínica de análise e com constelação já está indo para uns 6 ou 7. Então, assim, bastante tempo, bastante coisa. O Fernando, hã? Desculpa, eu me coisei aqui com o Fernando, me distraí com o Fernando que ele está falando que está no relacionamento com uma narcisista. Fernando, precisa fazer terapia. O relacionamento está falido. Hum, Fernando, vamos fazer terapia? Vou com a Bárbara ou comigo? Se você tem ciência de que não está fluindo mais, Fernando, já é meio caminho andado, porque tem gente que nem tem, né? Então, se você consegue olhar e perceber que a sua relação não está caminhando de alguma forma, pronto, você já percebeu o ponto que você está. Hum, Agora, o que você quer? exatamente. E olha, uma coisa que é bem interessante, porque né, a gente narra que eu estava num relacionamento, me separei, fui lá para outra profissão, consegui me erguer, hoje estou bem.
Cara, não foi tudo gostoso, nem tudo fácil, não. Nada, nada, nada. A vida para o adulto, a vida não é fácil. É, né? E não precisa ser. Elas ainda. É como se você pegou num ponto que eu adorei, a postura da criança. Às vezes a gente fica nela. Aí você manda uma mensagem lá pra pessoa que você gosta, ela não responde, você fica magoado. A pessoa tá Uhum. trabalhando, tá estudando, tá aprendendo, tá lendo um livro, tá cuidando do bicho, tá arrumando casa, tá varrendo, tá vivendo, Trabalhando. né? Tá vivendo. Então, assim, crescer também é saber ter coração de criança, é soltar. Não é ser infantil, é ter coração de criança, é diferente. Porque a Exatamente. infantilidade faz a gente ficar na postura de, não fraqueza, né? Mas de pequeno. Acho que esse é o termo, né? Acertei? Sim, 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 exatamente. Pequeno. E aí, quando você olha para os problemas da vida, você tá pequeno. Quando você olha para o dinheiro, você tá pequeno. Quando você olha para o relacionamento, você tá pequeno. É porque você está infantilizado nas emoções. Não conseguiu amadurecer, não conseguiu resolver algumas feridas emocionais, né? E, Então, ser ex- adulto também é ter coração de criança, porque a criança mesmo, ela é esperta. Ela vai brincar lá fora, começa a chover, ela não tem problema, eu vou brincar no barro. Não pode brincar no barro, não tem problema, eu vou brincar com o Lego. Ela se renova, ela se cria, ela se transforma, ela tá ali na atividade. É flexível, né, Bárbara? Porque ela não tem tantas crenças como a gente já adultos, assim. Tantas crenças limitantes, tantas coisas, né? O superego dela ainda tá mais controladinho aqui, né? Não tá aqui, ó, você tem que ser, você tem que fazer. Não, Você criança é tem, amoral. ou você tem que aprender com o Gaspar até uma lista gigante, né? Exato, exato. Então, assim, uma das coisas que é interessante quando a gente fala de transformar em relação a se desprender até de relacionamentos que não fazem mais sentido, é assumir a sua responsabilidade. A criança, ela pode não querer assumir essa responsabilidade, mas o adulto precisa. Eu preciso dar Uhum. conta, eu preciso colocar o meu na reta, como fala uma terapeuta que eu gosto bastante, colocar o meu na reta e assumir aqui a bronca. Para mim não foi fácil desfazer um casamento de 4 anos, simplesmente porque para mim não fazia mais sentido, porque a outra parte ficou brava. Mas eu tive que assumir, Uhum. entendeu? E aí assumir ali, ó, 5 anos de conflito, de falta de comunicação, por mais que eu tentasse, eu queresse, eu assumi ali. Eu falei, tá bom, eu vou assumir essa briga aqui. E E não você, foi fácil. Catiúcia, porque assim, às vezes a vida vem e não te dá escolha. Não, não, Tem que lidar, às vezes, com o seu pior pesadelo, né? exato. E essa flexibilidade de, ao invés de olhar para essa transformação como algo pesado, como algo difícil, mas se você olhar com olhos de aprendiz, com um olhar de e se ficar muito bom? É o contrário, né? E se der muito certo? O que eu posso aprender? O que eu posso ajeitar em mim? Se eu for mais feliz se eu mudar isso aqui? E aprender a soltar, né? Exato. E é uma dificuldade do ser humano, né? Aprender a soltar e pensar no e se na parte boa. E se der certo? E se for bom? E se eu for É porque um por sucesso? mecanismo de defesa a gente quer estar preparado para não sofrer, porque a gente já pode dar dor naturalmente. É uma prática Exato. É. mesmo você mirar em oportunidade, em habilidade, em possibilidades. Uma habilidade que você tem que desenvolver. Não é? Uhum, exatamente. E Você. aí precisa assumir a postura de adulto, né? Eu vou fazer. Isso. De algum momento, assim, marcante para você nesse processo? Eu gostaria de, se tivesse os dois pontos. Um marcante de dor, porque aqui é vida real, né? A gente não precisa fazer Ah, pose para as pessoas. Aqui a gente fala da vida real. E um momento de caramba, que incrível que eu tô vivendo. Sabe aquele momento, meu Deus. Você consegue me dar dois exemplos assim da sua experiência? cara, olha, de momentos bons tem muitos, assim, sabe? Teve momentos de eu estar voltando da academia depois de conseguir treinar mais de um ano.
e ter uma flexibilidade de horário e disponibilidade para cuidar do meu filho, porque eu cuido dele integralmente desde quando ele nasceu. Então, assim, para mim isso é uma grandíssima vitória. Não que seja fácil, Uhum. porque não é nada. Mas, para mim, assim, eu lembro de um dia eu voltando da academia, assim, quando eu morava no Tucuruvi, e eu falava, cara, eu falava para mim mesma, essa vida aqui tá muito boa. Eu tô gostando muito, assim, e eu lembro da sensação que eu tive de liberdade, porque para mim é um valor muito importante. Liberdade é muito ali, lá em cima. E eu falei, que delícia essa sensação de liberdade, de eu poder escolher meus horários, de eu poder cuidar do meu filho, eu tô voltando da academia, que delícia, cara, assim, ó, sabe, tranquilinha. E eu lembro dessa sensação muito boa, dessa possibilidade, dessa liberdade que eu tinha, que quando eu trabalhei CLT, ou quando eu estava lá, sendo só mãe, dona de casa, que, cara, é uma escravatura, né? Pelo amor de Deus. Você já tinha dentro de você um grande potencial, tinha uma mina de ouro aí dentro que você não tinha descoberto, né? Não que o Sim, CLT seja um problema, que ser dona de não casa, é. apesar de que eu acho que ser só dona de casa pode ser triste a longo prazo, porque uma hora o filho cresce e vai embora. Sim. E E aí a aí? gente fica assim, né? Para você né? Então, assim, a gente pode organizar de uma forma, né? Que você, como pessoa, também tenha os seus lazeres, os seus Sim. prazeres. Seja um pouquinho durante a semana, mas até para você ser um bom exemplo para os seus filhos. Se você ama tanto assim, queira que eles cresçam com o modelo de alguém que sabe se priorizar, que sabe se divertir, né? Que tenha Sim. planos. Porque às vezes a gente pergunta para mãe, qual que é o seu sonho? Meu sonho é que meus filhos façam faculdade. É sonho coletivo. Não É é pessoal. dela, né? É, não é dela. Porque você sabe que uma das grandes transformações, inclusive, de eu ter conseguido, né, migrar aí e tudo mais, é entender-me como mulher. Que, assim, é muito complicado depois da maternidade você se reconhecer e se conhecer e olhar para você e falar, tá, eu preciso me priorizar. Essa é uma das grandes coisas também que aconteceu, assim, que é, tá, quem é a Catilce agora? Ser mãe é minha função, uma das funções que eu exerço. Eu não sou mãe minha identidade. O que Isso. a Catilce gosta? O que a Catilce precisa? O que ela quer? E a partir daí eu começar a olhar para mim e falar, tá, eu tenho sonhos, eu quero isso, eu quero aquilo, olha, eu vou por ali, eu vou por acolá. Então, assim, é um nascer de novo, tá? Literalmente. A gente, às vezes, é educado, principalmente, eu acho que é, mãe, né? Tem que cuidar. E esse cuidar é sempre do outro. Mas se a mãe não tá bem, primeiro que ela não vai conseguir dar o melhor dela. Já começa aí. Exatamente. Né? E aí essa anulação, ela é difícil de identificar. É engraçado que a pessoa que ela é boazinha ou que ela é muito mãezona, ela tem dificuldade de perceber que ela está se anulando, porque geralmente ela está ocupada o tempo inteiro, cuidando. Então, na cabeça dela, ela está ocupada. E ela sente, claro, uma satisfação de ver o filho feliz, de ver o filho brincando, de ver o filho ganhando presente, ver as pessoas que às vezes não tem filho, mas tem bicho, tem família, Uhum. tem, não sei, tá cuidando de alguma coisa, né? Aham. E tá ali e se ocupa o tempo todo. Aí começa a ter dificuldade para dizer não, tem que cuidar de todo mundo. Ah, eu vou me deixando para depois. Pode comer meu chocolate, depois eu compro outro para mim. Ah, não, deixa, eu fico sem comprar minha blusinha, eu vou comprar lá não sei o quê. E vai se anulando e não percebe, né? Então é tão interessante isso porque tem que fazer um processo de olhar para o seu comportamento que não é fácil. E na hora Não. que você começa a se priorizar, as pessoas começam a sentir. E vem a culpa, né? A culpa, Vem a culpa, porque a não é culpa. cultural para a gente se priorizar. É egoísmo, é pecado. E eu, Ah, eu preciso ser altruísta, eu preciso cuidar das pessoas, eu é depois. Não, você é primeiro, anjo. Jesus falou, amai ao próximo como a ti mesmo. É você primeiro que é para amar. Não tem essa. nada, né? E se assim, se ergue o braço e Deus levar,
ou só as pessoas vão continuar. Exato. Então a gente pensa que é crucial, que é fundamental, que, meu Deus do céu, não posso largar. Mas espera, quando você deixa as pessoas caminharem com as próprias pernas, até o filho, às vezes é pequenininho, mas ele consegue guardar o lápis de cor na caixinha, ele consegue Uhum. guardar o brinquedinho lá na caixotinha depois que brincou. São pequenas coisas, claro, cada qual com o seu nível, né? Mas Sim, ser mãe é uma habilidade que tem que se desenvolver e separar de você, pessoa, mulher, né? Para exato. você bem viver, porque senão, pensa só, né? Quantas mulheres que podem estar agora no momento de estar num relacionamento, não tá feliz ali, tá cuidando do filho o dia inteiro, e às vezes trabalha e estuda e cuida de casa, e para ela, vai esperar até quando para olhar para si mesma? E o pior, porque aí, quando fica mal, tá tão acostumado a cuidar de todo mundo que não sabe receber. Ou as pessoas não aprenderam a dar para ela. Aí ela Claro. se magoa. Ai, meu Deus, Uhum. no momento que eu mais preciso, eu cuidei de todo mundo, ninguém tá cuidando de mim. Eu tô falando com propriedade, eu já fui essa pessoa. E quem que não permite ser cuidada? É a pessoa que cuida, porque ela não sabe, desaprende a receber, né? Ela se fecha literalmente para receber. E aí não Isso. recebe nada, nem se a pessoa vier com comprimidinho. Eu aqui, ó, também doente, aprendendo isso, sabe? Tudo que vem na nossa vida vem para ensinar. Então, hoje eu tô aprendendo a duras penas a receber. Porque se Uhum. eu não aprender, como é que faz? Na mesa cirúrgica o ano passado. Na mesa Olha aí. pós-cirúrgica, perdão. E com a dor. E aí eu peguei meu celular e tinha lá umas mensagens. Ai, quando você volta, eu tô tão triste porque fulano brigou comigo, fulano curtiu a foto da outra. E eu assim, meu Deus, eu podia ter morrido, Queridos, né? queridos. É um risco, né? Mas enfim, ali a minha cabeça fez assim. Porque eu já tinha o conhecimento, é aí que pega, né? Às vezes a gente sabe, mas na prática a gente não faz. Eu já Claro, é. tinha, mas na prática eu ainda estava falhando. Aí ali, naquele momento que eu me vi deitada, impotente, eu não conseguia nem levantar sozinha, né? Por causa do corte, foi muito grande. Engraçado que se eu pudesse, eu vivia tudo de novo. Porque a aprendizagem que eu tive ali foi tão grande que vai me beneficiar pro resto da minha vida. É isso mesmo. Ah, vira uma chavinha e o melhor, na hora que você vira a página e começa um novo comportamento, você percebe que é bom demais, né? Se priorizar. Você achar que não Exatamente. se priorizar a mulher, né? Mulheres. Rapaz, Sim, aí vai para as mulheres aí que eu vi que uma moça estava falando ali, é um desafio se priorizar. Que bom que você acha que é um desafio, porque dá para vencer o desafio, né? E assim, cara, é um caminho sem volta, mas é bom. É gostoso, é confortável? Não, mas é bom. é. É uma delícia você poder dizer não e você vai sentir a culpa, não tem como fugir dela, você vai sentir. Mas você vai falar, não, tá tudo certo. Você vai conversar com você, tá tudo certo. A É, outra pessoa não vai morrer. Ela vai seguir a vida, tem um monte de outras pessoas para ajudar, tem um monte de possibilidades, a vida é possibilidade, tá tudo certo. E você exato. vai fazer algo por você. Eu costumo dizer para as pessoas que eu falo, olha, a culpa a gente sempre vai ter. Pega ela, diminui do tamanho de uma bolsinha aqui, ó, que dê para enfiar debaixo do braço e fala assim, vamos junto. Vamos, culpa, vamos junto. Tá? Porque assim, não dá para se livrar, tem muita coisa acontecendo, são muitas coisas que acontecem que às vezes ser bem sucedido a gente fica com culpa porque tem muita pessoa que está ali buscando algo. Eu fiz uma quantidade X de dinheiro esse mês, mas porra, tem alguém da família que não conseguiu, não está conseguindo pagar o aluguel. Você vai viver com culpa. Você vai ter culpa. Uhum. Diminui o tamanho dela, coloca debaixo do braço e fala, linda, vamos junto. Porque é isso. Nada, né? Pelo contrário, quando você sente culpa, porque você acha que não está ajudando o suficiente o outro,
Você tá olhando para o outro como pequeno. Exatamente. Que ele não quer, não é capaz, que ele não Hum? consegue. Você tá achando que você tá ajudando, né? Tá achando que tá ajudando, Você olhando tá para o outro como lascando com a pessoa, tá lascando com ela e com você também, porque aí gera emaranhado, né? é. Falando de constelação familiar, gera um emaranhado aí. Adorei a dica. Ansiosa. Ah, eu podia ficar aqui 3 horas. Mas é interessante, né, Catiúcia, porque a gente vai se conhecendo, e mesmo a gente que é terapeuta, né? Imagina, eu já estava trabalhando com terapia ano passado, quando eu fui fazer a cirurgia. Foi uma cirurgia de grande porte, né? E, e lá eu até chorei, chamaram psicóloga para conversar comigo. Falei, que bom, vou aproveitar. Eu me comprometi a treinar, me priorizar. Eu me comprometi a treinar, receber presentes, porque eu ficava constrangida. Ai, não, não precisa. Eu me treinei, Perceber. e não é fácil, porque dá constrangimento, dá sentimento de culpa, dá mal-estar às vezes vem um monte de pensamento, o que os outros vão pensar, né? Sim. E só que a gente precisa ser, a gente quer pensar tanto no outro, então pense em ser um bom exemplo, porque a anulação nunca vai ser um bom exemplo. Não. Não, Como e isso ele não te traz dignidade, isso, né? A anulação, ela não te traz dignidade. O máximo que vai atingir das pessoas vai ser a pena. E aí não é legal, né? As pessoas sentirem pena de você. eu também Então, não. eu não acho bacana. Enfim, acho que nem caso de doença não é legal. Se você permite que as pessoas olhem para você como pena, depende. Se você tiver com uma pessoa que está ali para te ajudar a se transformar, legal, Uhum. validado. O terapeuta ótimo ajuda nisso. Agora, você aceitar a pena e você ficar precisando disso, né? De um elogio, de um apoio, de um olhar, de um carinho. Você está falando para você mesmo que você não é capaz de fazer por você. E Uhum. não faz tudo, porque se você faz para todo mundo, só para você vai ser fácil. Exato, né? E essa chave é difícil de virar, né? Que é quando eu faço por mim. Pensa, você A pessoa se faz para assusta. o papagaio, para o vizinho, para o cachorro da rua, você faz na internet, você vai para todo mundo. Você agora só a obrigação é fazer uma só, você mesmo. Por que é difícil? Né? Exatamente. O sentimento que te impede, na verdade, porque não é difícil, é o sentimento. Sim. E é o que fala, né, para si mesmo. Ah, eu não posso. Ah, não consigo. Que aí a gente pergunta, não consegue como? Isso. Você pode ver, se você perguntar para um cliente assim, não consegue como? Como você não consegue? Me explica. Como? A pessoa não sabe te explicar. Ela não consigo, tá, mas como você não consegue? Como? Me Aham. explica. Como? Qual que é o fato de não conseguir, né? Como? O que você faz para não conseguir? O que É tem aqui capaz, na volta? capaz dela olhar e acabar encontrando, né, por si só. É. Ela vai perceber, né, que quem não consegue, ela não consegue por quê? Porque ela se impede, ela fala que ela não consegue. E Normalmente, é, né? Letícia, porque assim, a gente tem que aprender a fazer uma balancinha, assim, que é você se autorresponsabilizar e, ao mesmo tempo, você ser compassivo, flexível com você mesmo. Sim. Eu não gosto muito dessa ideia de autorresponsabilidade, faz acontecer, e pega, e faz, e transforma. É, Porque a gente não é máquina também. A gente tem nossos tempos, nossos processos. Então, você tem que aprender esse dinamismo de, ok, agora eu estou um pouquinho acomodado, eu posso me empenhar mais, eu posso extrair mais de mim, nisso aqui, nessa área aqui, nisso aqui. Nisso aqui, eu preciso relaxar um pouco. Nisso aqui, eu sim. preciso me cuidar mais. Nisso aqui, eu preciso soltar, eu preciso delegar, eu preciso deixar com o outro que é do outro. Então, não é um processo fácil. Não Não. é, porque você já tem as suas responsabilidades de adulto, né?
o seu trabalho, ir a casa, e lavar a roupa, não sei o quê. E ainda você tem que parar o dia inteiro para dar uma olhada. Aí eu vou perder muito tempo, né, gente? Mas você tem que fazer um check-in todo dia para você perceber como é que você está se sentindo em relação às pessoas que você está, em relação ao que você está fazendo. Sim. Se você E não você fez sabe que até eu. mas assim, você não fez agora, vai parecer difícil. Mas com a prática você pega o jeito. Exato. Uma das coisas que eu mais falo, que eu até coloquei no Instagram aí, que é a questão de você ter autocompaixão, que a gente não tem. A gente não tem, né? E principalmente hoje em dia que tem muitos gurus aí, muitas pessoas, né, que falam, trabalhem enquanto eles dormem, fala, morra, né? Morra cedo. Essa mensagem, né, desse trabalho enquanto eles dormem é morra cedo. Que aí a gente tem mais espaço aqui. Eu falo sempre isso, tenha compaixão de você. Eu sou a terapeuta que eu dou tarefa para as pessoas, eu pergunto se está indo na academia, eu pergunto se está bebendo água, eu pergunto da alimentação, porque envolve tudo, né? A Cuidado. gente é um. É. Exato. A gente não é uma máquina, como você disse. E uma das principais coisas é, eu não consegui fazer a tarefa que você me pediu. Tá, tudo bem, você faz depois. Tenha compaixão. Mas eu preciso fazer isso, eu preciso mudar esse sentimento. Calma, não, pera. Tenha calma com você. Tenha compaixão. A compaixão que você tem pelo outro, por um cachorrinho, por um gatinho, por uma pessoa doente, por uma pessoa que está com dificuldade, tem de você. Né? Quem você ama, você tem, né? Tem paciência, Exato. dá os melhores elogios. Mas pra Exato. você não. Exato. É aquela coisa de bater aqui no ombro e falar, tá bom. Você não É, conseguiu, você consegue. sabe? Porque bobeira, né? Mas é verdade. Antigamente eu tinha um perfeccionismo assim gigantesco. E aí Nem me hoje diga. mulheres. E aí eu, hoje eu gravo vídeo, eu olho e falo assim, nossa, a cara tá, mas tá ótimo, tá lindo, vai assim mesmo, parabéns. Porra, exato, assim, ó, eu falei o que eu precisava, eu também tinha isso, aí eu comecei a fazer, eu falei, vai assim mesmo, vai, eu falei o que eu precisava falar, porque às vezes a gente tem uns insights, né, e fala, cara, eu preciso falar isso, mas, cara, eu vou ter que passar uma maquiagem na cara, ou usar um filtro, não, vai desse jeito aqui, deixa eu usar esse insight aqui, porque ele veio só agora, eu Sabe, preciso usar você, ele agora. não, fiz, nossa, fui na academia, não rendi hoje. Você foi, tinha uma vitória. Ah, exato, cara, nem me fale. Se puder, claro, fazer mais, beleza, você se percebeu, pô, eu tô meio preguiçoso hoje, vou pegar, não vai, né? Mas esse olhar para dentro, oh meu Deus do céu, aí ó, tá tudo certo, vamos na prática. Esse olhar para dentro é muito interessante porque eu me perdi. A questão de você ter compaixão de você, né? E olhar para dentro mesmo e pensar, poxa, não preciso ser tão exigente comigo mesmo, tão carrasca. Quando você olhar para dentro, você vai encontrar tanta coisa que está guardada, tanta coisa dolorida. E às vezes é uma coisinha assim, às vezes né? Sim, Porque às vezes as pessoas pensam que, nossa, terapia, e eu vou fazer uma regressão, e eu vou encontrar, e vai vir. E às vezes é uma coisinha assim, às vezes alguém não te olhou nos olhos e você ficou sentido com aquilo. às Aí vezes só alguém um não te ouviu, oi? às vezes alguém não te ouviu, Às vezes alguém né? não te ouviu. Às vezes você, sei lá, você tem uma linguagem de amor e a pessoa não entende, e ela não te dá, porque Exato. ela nem existe, ela foi criada de outro jeito, com outra história. Às vezes você tá no amor platônico e tá sofrendo, né? Às vezes, Sim. sei lá, às vezes lá na infância, uma professora mandou você ler alguma coisa na frente dos colegas, você não estava se sentindo preparado e aquilo te deixou tenso. Todas essas coisinhas pequenininhas, elas vão ficando guardadas dentro da gente quando a gente não elabora isso. Não Exato. precisa ser algo, nossa, uma grande traição e uma facada. Não. Às vezes Cara, uma coisa assim. na maioria
das vezes são coisas muito que a gente adulto considera pequena, mas ela vai reverberar dentro da gente até a gente ficar com 80, 90 anos, se a gente não resolver. A consciência acho pequena, mas o que você sentiu é o que importa. É por isso Exato. Como, que né? gente chega pra você também, assim, a pessoa fala assim, ai, eu já sei por que eu tô com trava. É porque aconteceu isso, mas eu não consigo mudar. Porque não é só isso, é o sentimento que precisa ser Sim. ressignificado. Põe ele É pra como, fora de maneira. é como sentiu, né? Pô, escreve no papel o xingamento, depois você bota fogo no papel, pronto, pôs pra fora. Isso, Né? Mas exato. essa transformação de vida, ela vem da gente olhar para o nosso sentimento, porque é ele que vai guiar a Sim, gente. sim, exatamente. E precisa permissão, né? Nenhuma transformação vem sem a nossa permissão. Ah, mas eu já permiti. Conscientemente a gente permite. Gente, O buraco é mais embaixo, né? Porque assim, tem muita coisa que, por exemplo, a gente pode alcançar muito maior daquilo que a gente imagina, mas a gente mesmo não se permite por estar lá guardadinho alguma coisa, alguma limitação, alguma emoção não sentida, alguma reverberação da criança, algum trauma, alguma crença limitante, mas é a gente. A gente precisa permitir, né? E aí, como que permite? Como que tem acesso a isso? Fazendo terapia. Não tem outro jeito. é verdade. Tem coisas, o que tem por trás do perfeccionismo e o medo da rejeição. Ele está perguntando se é o medo da rejeição, que é o que está por trás do perfeccionismo. É, Pode ser uma, pode ser pode, uma crença, às vezes é, educar de uma forma que, tipo, tem que fazer tudo perfeito. E a criança, ela aprende, ela fala, tá bom, o pai com a mãe falou, a professora falou, tá tudo certo. pode E leva isso ser para também. né? Pode ser que você O acredite. perfeccionismo também é uma necessidade. E pode ser uma necessidade de controle aí também, tá? Aí pode ser um monte de coisa, gente. Pode ser uma necessidade de controle, Quer dizer, pode ser a necessidade da aprovação dos pais. quando eu estava na sexta série, Catiúcia, tinha um amigo de classe, o Pedrinho, e a gente recebeu um papelzinho para colorir a Liga da Justiça. Todo mundo coloriu certinho, as roupinhas das corzinhas, tudo igual, tudo igual. O Pedrinho não. O Pedrinho colocou um Black Power no cara lá do Anel Verde, esqueci, o Ah, Lanterna Verde. aham. Na sopa, botou rosa no super-homem. Ele trocou tudo, tudo. Na hora de mostrar, o dele chamou atenção, foi o mais incrível, Olha né? aí. Então, assim, todo mundo lá no perfeccionismo de seguir a linha, ele pegou uma curva ali e se destacou. No dia que eu vi isso, eu falei, nossa, que interessante, né? Ele saiu do senso comum, né, do coletivo, da consciência coletiva, e ele foi para a consciência individual, fantástico. Ele se divertiu. E ele divertiu a sala inteira, porque na hora que a gente viu, a gente morreu de rir, né? Tudo. Sim, super criativo, né? Tem que investigar a raiz do seu perfeccionismo, porque a sua história é muito única. Quem que mandou a Sim, mensagem? A sua história é muito única, a sua impressão digital é única, então tem uma estrutura esse perfeccionismo, mas dá para ressignificar, que é o mais importante. dá para melhorar. Aqui nós duas estamos de prova. E treina o sentimento de conforto fazendo algo que não é perfeito. Sim. Então, é só uma maneira de você começar a melhorar isso. Se você tem o hábito de colorir a árvore, o tronco marrom e a parte de cima verde, você vai pintar o tronco de rosa e a parte de cima de laranja. Você coloca a caneta assim, certinha, você vai colar ela do outro lado. Pequenas coisas, vai treinando seu Sim, cérebro com pequenas exatamente. coisas para não te incomodar tanto. Depois você vai subindo. Usa uma roupinha amassada. Usa uma roupinha amassada. Se Ai, diverte. sei lá. Sim, sim. Ele não Mulher, respondeu ainda. que live foi essa? Que live foi? Apaixonada pela nossa live. Pessoal, se vocês tiverem perguntas para fazer, aproveita, porque a Catiúcia é maravilhosa.
Obrigado, nós somos. Aí, ó. Somos. Com as nossas O características. diferente é atrativo, único. Isso mesmo, Leila. Eu tô sem óculos, eu fico aqui. Ó, perfeccionismo, tá vendo, vai? Se bem que de óculos não dá por conta da luz aqui. Que você não conseguir ler, você me fala que eu leio. Se alguém tiver pergunta, quiser mandar pra cá. Eu acho que tem um delayzinho, então vai demorar um pouquinho, talvez. Uhum, Então, sem gente, problema. vocês conseguiram entender? A gente falou tanta coisa que dá para transformar a vida, né? Eu acho que as pessoas, às Sim. vezes, quando a gente fala de transformar a vida, a pessoa espera que a gente vai passar um roteiro. Você vai fazer assim, assim, assim. Em uma semana você ficou milionário, emagreceu 10 quilos e. Ai, não, gente, olha, eu já engordei tudo que eu queria ter emagrecido e já emagreci mais um pouco de novo, porque agora eu tô aí fazendo tratamento, tá tudo certo. O importante é estar vivo. É se cuidar, é se priorizar. Esse é o primeiro passo para você começar a se Sim, direcionar para a transformação da sua vida. Porque a partir do momento exatamente. que você se centraliza, você consegue ter mais energia, você consegue fazer melhor do que você está fazendo, você consegue se sentir melhor para fazer o que precisa ser feito. Exato, exato. E você tinha me perguntado também uma coisa que era de ruim, nossa, eu tô até agora. É É uma porque não coisa. teve impacto na sua vida comparado com Não as coisas boas. teve, não, não teve uma coisa assim tão impactante, não. Acho que tudo fez parte, tudo que não me agradou tanto foi Você contribuiu para o meu crescimento mesmo, para o meu desenvolvimento, para a transformação mesmo, para quem eu sou hoje, assim. é um olhar diferente. É interessante, né? Porque assim, às vezes as pessoas olham para o que aconteceu como um peso, como uma Uhum. dor, como uma mágoa. E quando você decide olhar para isso de uma maneira nova, onde você é o líder da sua história, onde Uhum. você determina o que você vai fazer com isso, se você vai deixar isso te abalar ou se você vai extrair de você a sua melhor versão, é aí que tudo muda. É aí que a chavinha vira. Uma coisa fundamental para se desenvolver, autoconhecimento. Com certeza. Isso mesmo. E assim, não acaba, tá? Porque assim, o processo de transformação ele vai ocorrendo junto com o processo de autoconhecimento e eles dois não acabam, tá bom? Assim. Porque eu já aprendi um monte de coisa só nessa live. Eu Ó, o já Castilho fez uma pergunta, Bárbara. responde você. O Castilho, ele sempre pega a gente de jeito, né, nas perguntas. Como faz para ter essa positividade? Qual positividade, profe? Dites-moi, qual é a positividade? Olha, para mim, tá? Aqui, ó, Catiúcia, é o que eu falo para mim mesma. Qual é o meu diálogo comigo? E você também já me ensinou, né? Eu falar coisas boas para mim. Então, hoje em dia, eu falo coisas boas para mim, além de ser uma boa ouvinte. Maravilhosa. Nossa, eu tô adorando te conhecer, mas de perto. Eu tenho uma Que depressão bom, prazer. que assim, a minha cabeça ficava assim, nossa, mas como que eu vou rir, passear, me divertir se tem gente sofrendo, se tem gente agonizando? Minha mente era um lugar horroroso, né? E foi uma das coisas que eu aprendi com o Castilho, de fazer interiormente um lugar extraordinário de se viver. E aí eu percebi que Sim, eu gostava de me divertir. Então, eu também comecei a buscar mais coisas divertidas. Então, para eu ter positividade, como eu faço, contando piada para mim mesmo o dia inteiro, fazendo gracinha inteiro. Eu falo que eu vou ser a tia das piadas, porque é uma delícia, sabe? Eu tô andando na rua e tô pensando em coisa engraçada. Para mim, porque é bom. E não é o dia sim. inteiro também. Tem um momento que eu fico mal-humorada, não. É Não, não, tem dia que eu tomo uma carranca também, que assim, o meu mood normalmente é mal-humorado, né? Mas eu sou a pessoa que eu sei rir de mim mesma. é, Tipo, eu acordo meio ruim, eu falo, cara, tá feio aqui, tá muito esquisito. O meu filho me chamou de Gru, eu achei super engraçado.
Então, o Gru, que fantástico! O meu namorado já não achou legal, né? Ele falou, pô, vou fazer piada. Eu falei, cara, é engraçado ele chamar de Gru. Eu fiz, no dia que eu raspei a cabeça, eu fiz uma montagem minha com o ator de um filme que chama Austin Powers. E, cara, eu fiz uma montagem minha careca, porque eu falei, eu preciso rir disso, porque tá muito engraçado. Então, assim, uma das estratégias também que eu tenho de positividade é aprender a rir de si mesmo, sabe? Aprender a encontrar um lado engraçado naquilo que eu estou vivendo, vivenciando, ou, sabe, na rotina. A gente precisa também disso, de se olhar com esse olhar mais leve. Não precisa ser pesado. Não precisa ser pesado, E sabe? não Nem o autoconhecimento, que é. significa que vai ser o tempo inteiro, o dia inteiro. Porque quando a gente fala de positivismo, né, o pessoal já acha aquela good vibes. É o dia Não. inteiro, tudo tá bom, tudo tá lindo. Gente, ser firme faz parte, sabe? Se comunicar de forma assertiva faz parte. Às vezes fechar a cara faz parte, que você tá expressando que você não concordou, Sim. você quer mudar. Então, o positivismo é sobre talvez aquilo que não tem mais nada o que fazer. Aí, eu acho que nem é positivismo, nem é assertividade. É o que você tem e, né? Você tá com limão, você faz a limonada. Ou uma caipirinha, né? A gente dá um jeitinho aqui. Salada. Eu brinco que assim, a vida é cheia de pepinos, né? Problemas, pepinos. Eu sou vegetariana, eu como todos. Ai, Ana. Faz ali um, como é que chama? Cinnamon, alguma coisa assim, que foi o pepininho bem, bem fininho, faz aquele negocinho japonês lá, manda. Eu sou Vamos lá. assim, cota com limão, sal e eu como todos os pepinos. Tá tudo certo. É sobre isso, né? E, Eu queria te agradecer pela live. Foi uma experiência ai, maravilhosa, sabe? que Alegrou bom, minha muito feliz. Nossa, enquanto uma semente de alegria aqui que Que incrível, bom. incrível. E eu queria deixar considerações finais para as pessoas. Da sua Ok. história, do que você sente, das suas transformações, porque eu acho que já transformamos algumas pessoas aqui, pelo menos quem Sim, assistiu. eu Deve ter percebi aqui. sido, Castilho, eu não estou enxergando o coisinho que você pôs aí, tá? Quanto o carisma. negócio, Obrigada, Leila. sabe, de aqueles palitinhos, eu não sei como é que Ah, chama. Você tá. come. E teve um outro rapaz ali que respondeu, Sunomomo, né? A live incrível. Legal, obrigada, gente. Obrigada mesmo. Olha, o que eu quero deixar de consideração final, né? Além de estarem presentes para a sua própria transformação, além não, a coisa mais importante para a gente aprender a se conhecer, se priorizar e ver a transformação das nossas vidas é estar presente. Sem a gente presente na gente mesmo, vivendo hoje, tá? Não tem como a gente vivenciar, né, as etapas, os desafios, as coisas boas, as alegrias, sem a gente estar aqui, ó, na nossa pele. Você precisa, para vivenciar a sua transformação, estar na sua pele. Ai, mas eu não quero, é muito difícil, que é o que a gente mais ouve, né? É muito difícil. Troca o difícil pelo desafiador. Troca o difícil pelo desafiador e começa a ficar na sua pele, vivenciando hoje. E aí dá para a gente vivenciar a transformação com todas as dificuldades, mas também com todas as alegrias, né? Né, rumo aos objetivos. Eu tô me segurando para não chorar, eu fui emocionada com você. Considerações finais. Eu não tenho palavras, tá? Meus olhos falam por mim. Uma live riquíssima. É uma coisa que eu não sei explicar. Não vou tentar, não. Tô positivo. Aproveitar. Isso, E, aproveita. gente, sigam a Catiúcia no Instagram dela, nas redes dela. Para quem está com dificuldade em fazer transformação, olha essa mulher, gente, tem um conhecimento gigante.
para você, ó, agilizar, não perder tempo, né? Sim. Porque às vezes requer um olhar de fora, requer uma técnica a mais, uma habilidade a mais. Porque, né? Talvez você estudou engenharia, você tenha habilidade para outra coisa. Para Uhum. terapia maravilhosa e obrigada pela assistência. Eu que Essa agradeço muito, muito mesmo. é a sessão 2, tem que entrar em contato com ela. Muito, muito obrigada. É uma honra, foi um prazer imenso trocar esses minutos com você, essa hora com você. Que Deus continue te abençoando, te iluminando, Amém. que você continue transformando a vida de uma forma incrível, Amém. sendo um excelente exemplo para a gente de priorizar-se. Vamos juntas, né? Fazer Muito. e Vivendo hoje. vivendo hoje, olhando para dentro, se conectando com o que sente, jogando fora o que não serve de sentimento ruim, que é para dar espaço para o novo. Isso. Isso mesmo. E eu tô sem palavras mesmo. Muito obrigada. Eu agradeço muito, viu? Obrigada. Foi um prazer e quando quiser, chame. Galera, E obrigada é a bom. todo mundo também, porque teve bastante interação aí, a gente não conseguiu responder, mas obrigada a vocês, os elogios, as perguntas, as questões aí. Obrigada. Não, manda mensagem lá pra cá de você, gente, porque dá Manda, pra. manda. Muita coisa lá no perfil dela, maravilhoso. Dá pra aprender muito para transformar. E na sessão, eu imagino que deve ser mais intenso ainda. Um pouquinho. Beijo, Profê. Merci. Gente, boa noite e Boa noite. a sua história de vida também. Tchau.